E aí, gente, entramos no fator 2, que é o fator que é, né, minha menina dos olhos de ouro, porque estamos falando de como a neuropsicologia pode atuar diretamente, que é o engajamento cognitivo e o engajamento social. Também reduz, é um fator modificável e que reduz os nossos riscos de desenvolver demência lá no futuro. E o que é esse engajamento cognitivo e social? Bom, engajamento cognitivo está relacionado a atividades e sociais, a atividades que sejam envolventes e que aumentem a reserva cognitiva. Mas espera aí, Marina. Esse negócio de atividade, desculpa, eu vou só ligar o ar. Esse negócio de atividade envolvente é muito amplo. Para mim, atividade envolvente é ficar fazendo o meu tricô. Ah, tá bom. Então eu vou definir melhor, porque, por exemplo, se você ficar fazendo o seu tricôzinho, que foi algo que você já aprendeu e segue ali na sua memória implícita, não é disso que nós estamos falando, tá? Então, essas atividades envolventes que eles estudam, né, e que eles falam que está muito associada com a redução do risco de desenvolver demência, são atividades estimulantes e que desafiam a nossa capacidade de pensar, né, atividades mentalmente ou cognitivamente estimulantes, ou seja, atividades que envolvam uma aprendizagem explícita, né, que o seu cérebro precise. Desculpa, é que eu estava vendo aqui uma pergunta do Cadu, achei que era alguma coisa que vocês não estavam ouvindo, né? Então, nós temos, gente, atividades que envolvem aprendizagem explícita, né? Que são aprendizagem consciente, você sabe que está aprendendo, e você sabe que o seu cérebro está saindo de uma condição indo para outra, né? Tem um esforço cerebral. E são essas aprendizagens que são associadas com a redução do risco de demência. Então, eu vou falar aqui mais no próximo slide, de forma mais específica para vocês. Então, como é que a gente pode... como é que eu posso saber, Marina, qual atividade é, de fato, considerada uma aprendizagem explícita, né? E não condicionada? Como é que eu posso saber que, de fato, é uma atividade estimulante que faz o meu cérebro pensar? Bom, algumas atividades estão associadas, relacionadas a esse tipo de aprendizagem. Exemplo, educação, né? Essa educação formal que vocês fazem aí, vocês estão na faculdade, né? Vocês estudaram numa escola, mas aí tem um ponto que eu achei interessantíssimo. Educação, ela é uma dessas atividades, né, que envolvem a aprendizagem explícita e que está associada, relacionada à redução do risco de demência, mas essa educação ela tem que ser considerada tanto na quantidade de anos quanto na qualidade. E isso é uma coisa que eu tenho maior cuidado no meu consultório. Porque não basta só o paciente ter anos de escolaridade. Eu preciso saber que qualidade teve essa escolaridade. Entendem? Se você vê uma pessoa, né, que fez, assim, que teve uma, sei lá, fez até o mestrado, né? E tem 16 anos, não, tem 14 anos de escolaridade. Nesses 14 anos de escolaridade, tem uma qualidade inquestionável, né? Fez mestrado em Harvard, nos Estados Unidos, mas a gente está falando de Harvard, mas pode ser aqui no Brasil, e universidades de ponta maravilhosas, né? Com uma superprodução, ótimo, né? Ok. E aí eu pego uma outra pessoa que tem até pós-doutorado, né? Mas uma qualidade desse estudo já bem defasada. Provavelmente, esse paciente que tem uma quantidade de anos de escolaridade menor tem mais reserva do que esse outro. Eu peguei um exemplo até um pouco esdrúxulo, né? Assim, provavelmente essa pessoa que chegou ali no pós-doutorado também tem qualidade, mas é muito importante que a gente saiba que a educação formal, na educação formal, os anos, a quantidade de escolaridade conta, mas não é só a quantidade, a qualidade também.
Outra tarefa que está associada, relacionada a atividades que envolvem a aprendizagem explícita, né? A atividades que geram, né, que tiram o cérebro da zona de conforto, atividade ocupacional, laboral, cognitivamente exigente. Então, por exemplo, Cadu, a gente está entendendo, então, por que Cadu está na UERJ. Cadu, por que você está dando aula? Porque eu quero reduzir o meu risco de ter demência no futuro, né? É uma atividade ocupacional que exige, né? Ele tem que escrever, ele tem que pensar, ele precisa ler, ele precisa elaborar. Hobbies que também envolvam aprendizagem explícita. Tocar um instrumento, principalmente um instrumento novo, ler um novo livro, né? Essas atividades elas envolvem um esforço cerebral consciente e que não é condicionado, né? Não é uma aprendizagem implícita, que você aprendeu há anos atrás e simplesmente você consegue, por exemplo, né? Fazer um tricôzinho, um crochêzinho, sem pensar em nada. Você não está pensando, você não está, de fato, aprendendo explicitamente uma nova informação. Na verdade, aquilo ali segue no modo implícito, né, na memória implícita, e você está pensando em outra coisa. Esse tipo de atividade é ótima, é excelente, mas não para isso. Ela é ótima para, às vezes, trabalhar, né, fazer práticas de mindfulness, para relaxar, para ter um momento de lazer, né, para você não pensar em nada e se distrair da sua vida estressante, para redução do estresse. Ela contribui para 1 milhão de coisas, tá? E ela vai ser importante, porque vocês vão ver que estresse, redução de estresse, é um dos fatores que protege a gente de quadros demenciais. Mas nesse tópico, essa atividade não cumpriria esse papel, tá bom?